Saúde a igreja com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com tantas pessoas, com tantas mulheres lindas. E desde já agradeço o convite, agradeço essa oportunidade de compartilhar com vocês. Quero orar mais uma vez, a gente vai seguindo assim. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado em tudo que nós fizermos aqui nessa noite, como eu sei que já está, e que a tua presença, Pai, continue invadindo os nossos corações de forma poderosa agora por meio da tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero pedir a todos, podem se sentar. E eu quero falar um pouquinho mais a meu respeito, né? Já fizeram uma apresentação sobre mim. Sou teóloga, como foi dito, e na minha igreja eu prego e eu ensino. Então essas duas áreas, elas estão sempre são muito importantes para mim. E hoje eu quero falar de um tema que também é muito importante para mim, que é sobre Jesus e as mulheres. E talvez não pareça tanto com uma pregação, como vocês estão acostumados, né? No culto vai ter mais uma cara de um estudo, porque eu achei que um texto só não daria conta da gente perceber tudo aquilo que Jesus é para nós, tudo aquilo que nós podemos perceber por meio da palavra de Deus. Então o que eu quero fazer nessa noite é um exercício, e a gente vai sair daqui não somente edificadas, não somente transformadas, mas também com um desafio. Vou deixar um desafio para vocês também. E aí eu quero pedir para passar o primeiro slide, se for possível. Pode passar o próximo. Pode passar mais um? Ok, deixa aí. Pode voltar. Quando a gente pensa em Jesus, a gente normalmente pensa nos discípulos junto com ele, os 12, né, junto com ele. E a gente vê isso nos filmes, na própria arte. Tem ali uma pintura, né, famosa, conhecida da Santa Ceia. E às vezes não é tão fácil a gente perceber como as mulheres também tiveram um papel ativo na vida e no ministério de Jesus, e como Jesus deu importância às mulheres. Pode passar o próximo slide. E por isso é tão importante um olhar atento ao texto bíblico. E é isso que eu quero convidar vocês hoje. A gente vai fazer um panorama, a gente vai passar por detalhes dos 4 evangelhos, para que a gente possa perceber esses detalhes, que às vezes são bastante sutis, mas que também nos revelam muitas coisas a respeito das mulheres. Então, nessa noite, vai ser isso que a gente vai fazer. Pode passar o próximo slide. E eu vou falar um pouquinho de como era a vida das mulheres na época de Jesus. Bom, o que eu posso dizer é que a vida das mulheres na época de Jesus era bem difícil. Não é diferente hoje, nós temos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias lutas. Mas na época de Jesus, a vida e o papel da mulher era algo muito complexo. Então, só para a gente fazer aí uma recapitulação, em algum momento você com certeza já ouviu isso. Mas na época de Jesus, o povo judeu ali estava debaixo do domínio do Império Romano. E antes ele havia estado debaixo, foi uma sucessão de poderes. Então primeiro veio a Grécia, que dominou tudo, e que implementou muito da sua cultura, e por meio da filosofia teve uma grande influência. Depois veio o Império Romano, e os judeus estão ali, né, residindo ali em Jerusalém, Judeia, mas debaixo desse Império Romano, debaixo desse poder desse Império Romano. Por que é importante a gente saber disso? Por que é importante a gente focar nisso? Porque eles tinham uma visão muito negativa das mulheres. E isso acabou sendo propagado. Por exemplo, um filósofo muito importante, um filósofo grego, talvez você já tenha ouvido o nome dele, chamado Aristóteles. Ele dizia que mulheres eram homens defeituosos. Então, dentro da mentalidade do Império Romano, as mulheres eram inferiores aos homens.
As mulheres eram moralmente mais suscetíveis ao erro e ao pecado. E essa visão acaba predominando nessa época, de modo que o lugar e o valor da mulher está muito condicionado a essa visão negativa. De fato, as mulheres eram vistas dessa forma negativa, como sempre inferior aos homens. Logo, os homens tinham, né, a proeminência em lugares públicos, em ambientes públicos, e as mulheres era esperado que se dedicassem mais aos ambientes domésticos, principalmente por causa de algo que era muito importante no Império Romano, que era a questão de honra e desonra. E a mulher era considerada uma constante fonte de desonra, uma potencial fonte de desonra. Porque quando uma mulher, por exemplo, se envolvia em algum tipo de situação, de algum escândalo sexual, ou quando a mulher perdia a sua castidade, vamos assim dizer, toda a família dela era desonrada. Então havia esse peso muito grande sobre as mulheres. E, portanto, haviam padrões e restrições. Como eu disse, era esperado que as mulheres atuassem mais nessa esfera doméstica, que as mulheres não estivessem em lugares públicos, não estivessem trabalhando, não estivessem exercendo a sua voz. E hoje, dentro da liberdade que nós temos hoje, a gente estranharia muito se nós vivêssemos nessa época. Com relação à família, né, a mulher estava sempre debaixo da tutela do homem. Então, a mulher não escolhia com quem se casar. Quem normalmente escolhia era o seu pai, ou algum irmão mais velho, algum parente, quando, né, não tinha o pai presente. Então, os casamentos, eles eram arranjados, os casamentos, eles envolviam o pagamento de um dote. Normalmente, as mulheres se casavam muito jovens, por volta dos 12 anos, e muitas vezes com homens muito mais velhos do que elas. E por causa disso, era muito comum a viuvez, né? Os homens morriam antes das mulheres, as mulheres ficavam viúvas, e vocês vão ver como a Bíblia fala muito a respeito das viúvas. E muitas vezes essas viúvas ficavam numa situação muito vulnerável. Algumas, as que normalmente tinham uma condição social melhor, conseguiam se casar novamente. Mas algumas não se casavam, e quando elas não tinham um parente do sexo masculino, um filho, alguém para cuidar delas, elas ficavam realmente numa situação muito difícil. Divórcio existia, mas sempre era a iniciativa do homem. Então a mulher sempre estava sujeita à vontade do homem nesse sentido. E claro que era esperado da mulher a maternidade. Mas a maternidade era uma fonte, ao mesmo tempo, de alegria, de honra para a mulher, mas também uma grande fonte de preocupação, porque a mortalidade materna era altíssima nessa época. As mulheres morriam muito em decorrência de complicações no parto. E isso era tão complicado que existia até uma lei incentivando as mulheres a terem filhos em troca de uma certa liberdade. Então, as mulheres que tinham 3 ou mais filhos, elas acabavam ganhando um pouco mais de liberdade, de autonomia. Isso porque, de fato, a mortalidade era muito alta. As condições sociais, em sua maioria, eram bem complicadas. Havia a escravidão. Hoje, graças a Deus, nós não estamos sujeitos a esse regime, mas havia a escravidão, e a escravidão era particularmente terrível para a mulher. Porque um escravo, ele era uma propriedade, o que significava que se o dono quisesse ter relações sexuais com sua escrava, isso não era nenhum problema, era um direito dele. As mulheres não tinham qualquer poder sobre seus próprios corpos. E muitas vezes eles ofereciam as escravas para convidados em festas, para a gente perceber como a vida humana era banalizada, especialmente a vida da mulher. Isso levava a muitas situações complicadas. Mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que a única alternativa muitas vezes era a prostituição, onde ter relações com uma mulher equivalia ao preço de comprar um pão na padaria. A situação era bem difícil,
E embora os judeus tivessem um pouco mais, uma visão um pouco mais positiva das mulheres, se nós olharmos, por exemplo, o Antigo Testamento, a gente tem exemplos muito positivos a respeito de mulheres. Quem não se lembra de Débora, juíza, profetisa, líder de Israel? Quem não se lembra de Esther, de Ruth, mulheres que são louvadas? Mas é interessante que nessa época, já próximo aí à época de Jesus, começam a surgir alguns escritos que já apresentam uma visão bastante negativa das mulheres, culpando as mulheres pelo pecado, culpando as mulheres, tornando elas, como eu disse, uma fonte em potencial de desonra para a sua família, com palavras bastante negativas sobre as mulheres. E é muito importante a gente entender isso para a gente entender todas essas mulheres que se relacionaram com Jesus, qual era o cenário e como Jesus ele ultrapassa algumas barreiras. Por exemplo, o índice de analfabetismo era muito alto nessa época. E especialmente maior entre as mulheres, porque normalmente o estudo ficava reservado para os homens. Apenas poucas mulheres mais ricas tinham acesso ao estudo. E aqui vem, claro, algumas exceções. A única coisa que realmente podia trazer algum benefício, facilitar um pouco a vida das mulheres, era de fato ter uma condição social melhor. Então, por exemplo, mulheres que herdaram uma herança, e uma boa herança, e tinham, por exemplo, esses recursos, elas se tornavam muitas vezes benfeitoras, ou seja, elas financiavam algumas pessoas, algumas obras, e a gente vai perceber como isso é importante, porque isso também acontece no ministério de Jesus. E aí eu quero passar para o próximo slide, falar um pouquinho a respeito, então, dos 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, 4 relatos da vida de Jesus. E se você já leu eles, você já percebeu que há coisas que são parecidas, mas há detalhes que também são distintos. E cada evangelista também apresenta histórias e fatos a respeito das mulheres. As mulheres estão presentes ali. Quem não se lembra, por exemplo, da história da mulher com hemorragia por 12 anos, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada? São histórias que nós conhecemos, que nós sempre contamos. Aqui, nós já tivemos aqui a menção da cura da sogra de Pedro. Nós tivemos muitas mulheres que foram curadas, encontros muito importantes de Jesus com as mulheres, e cada evangelho nos apresenta alguns detalhes. E são esses detalhes, alguns desses detalhes, que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Próximo slide. E eu quero começar dizendo que as mulheres sempre fizeram parte da vida de Jesus. Sempre. Elas sempre estiveram ali. Desde antes do nascimento de Jesus. Pode passar. E aí, Mateus, ele começa o seu evangelho com uma genealogia de Jesus. Quem aqui gosta de ler genealogia? Sejam sinceros. É difícil gostar. Eu gosto. Mas eu confesso que às vezes a gente não tem muita paciência com aqueles montes de nomes e nomes e nomes. Mas isso porque a gente perdeu um pouco disso, de resgatar as nossas origens. Para eles, na época da Bíblia, isso era muito importante. Saber, e ter essa memória das suas origens. Quer ver como a gente perdeu isso? Você facilmente se lembra do nome da sua mãe, da sua avó. Alguns se lembram do nome da sua bisavó. Mas quantos se lembram da sua tataravó? De outros antepassados, nós perdemos isso. Mas para aquele povo, isso era muito importante. E além disso, haviam detalhes muito importantes nessas genealogias, detalhes que são muito significativos. Por exemplo, nessa genealogia de Mateus, que é a genealogia, a história de Jesus, existe algo muito incomum, que você raramente vai encontrar em qualquer outra genealogia da Bíblia, que é a presença de 5 mulheres. Normalmente as genealogias eram patrilineares. O que significa isso? O nome sempre dos homens, dos pais.
Mas essa genealogia em específico, ela cita 5 mulheres, que são Tamar. Quem se lembra da história de Tamar? Tamar, né, que tem filho com Judá. Raabe, né, a prostituta. Ruth, que se torna aí a avó do rei Davi. A Batseba, que se torna a mãe de Salomão, que Davi toma como esposa, de uma maneira não muito legal. E também, no final da genealogia, obviamente, nós temos Maria, Maria, mãe de Jesus. O que nós podemos perceber? Primeiro, além do fato importante de que mulheres normalmente não estavam em genealogia, nós podemos perceber que essas mulheres todas que nós mencionamos têm histórias de vida muito incomuns. Tamar engravida de Judá, seu sogro. Depois nós temos Raabe, né, que era prostituta, mas que se converte e passa a fazer parte do povo de Israel. Nós temos Ruth, a moabita, que é resgatada, né, por Boaz e passa a fazer parte ali da linhagem de Davi, portanto, da linhagem de Jesus. E nós temos a triste história de Davi e Batseba, que culmina com uma criança que primeiro morre e depois um outro filho que se torna Salomão. Concorda que são histórias muito incomuns. E existem alguns motivos para isso. Um deles é que todas essas mulheres eram gentias. E isso já apontava para o fato de que Deus um dia incluiria em toda a sua família todos os povos da terra. Lembram da promessa a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus nunca foi que a salvação fosse apenas para Israel, mas para que Israel fosse um modo de alcançar todas as pessoas. Então, a presença dessas mulheres gentias na linhagem de Jesus já nos mostra isso. Mas há outro fato interessante. Isso também nos mostra que Deus pode agir para cumprir os seus planos perfeitos por meio de famílias imperfeitas. As famílias dessas mulheres não eram convencionais. As histórias delas não eram convencionais. Mas isso não impediu de que Deus usasse a vida delas e integrasse elas na sua grande história da salvação. E isso serve para nós até hoje. Talvez as nossas histórias não sejam perfeitas. Talvez hajam dores, lutas, dificuldades, coisas nas nossas famílias que nos trazem alguma tristeza. Mas ainda assim, todos nós fazemos parte da grande história de Deus. Amém? Próximo slide. Vamos então para o Evangelho de Lucas. E aí nós temos algumas mulheres que são sensacionais. Mulheres que realmente são grandes exemplos de fé. O Evangelho de Lucas começa contando a história de algumas mulheres e o nascimento de 2 crianças muito especiais. João Batista e Jesus. E ele começa falando, então, essa primeira personagem que aparece para a gente é Isabel, esposa de Zacarias. Então, Zacarias, ele era um sacerdote. Ele e Isabel eram idosos. Isabel, estéril. Então, eles não tinham filhos. E isso trazia muita vergonha para ela. E um dia Zacarias está lá ministrando, cumprindo o seu ofício lá no templo, e o anjo aparece para ele, o anjo do Senhor, dizendo que a oração dele fora ouvida e que a esposa dele ficaria grávida. E olha só que interessante, ele tem uma certa reação de dúvida. Ele tem uma dúvida a respeito daquilo, e ele questiona o anjo a respeito disso. E ele recebe, então, um sinal. Ele fica mudo até o dia do nascimento de João Batista. Mas a resposta de Isabel foi bem diferente. Na sequência da história, nós temos Maria. Maria, que era parente de Isabel, que era noiva de José, jovem e virgem. Se o nascimento de João Batista por meio de Isabel já era um impossível, imagine o nascimento de Jesus por meio de Maria. É interessante que Isabel, né, uma senhora estéril, já havia passado da idade de poder ter filhos. Ela nos faz lembrar a história de várias mulheres no Antigo Testamento. Quem se lembra aí das mulheres estéreis, das nossas matriarcas de Israel? Vocês lembram aí do nome de algumas? Sara, Rebeca, Raquel.
Nós temos a mãe de Sansão, não sabemos o nome dela, mas ela também era estéril. E nós temos, por fim, uma mulher que eu gosto muito, que é Ana, mãe de Samuel. Todas essas mulheres eram estéreis, assim como Isabel. Mas na vida de todas elas, Deus fez um milagre. E os filhos dessas mulheres tornaram-se figuras-chave na história da salvação do povo de Israel. E Deus estava fazendo algo incrível mais uma vez, por meio da vida de Isabel, e um impossível maior ainda, por meio da vida de Maria, da jovem Maria. Mas não pense que não foi sem um custo. Dentro de tudo aquilo que a gente falou a respeito das mulheres, de como era difícil ser mulher naquela época, eu quero que você imagine como foi difícil para Maria receber essa notícia e dizer sim à vontade de Deus. Se ela foi estigmatizada, com toda certeza ela foi. Se ela foi julgada, sim. A gente sabe, por exemplo, pelo Evangelho de Mateus, que José teve dúvidas e pensou em deixá-la. Mas o anjo do Senhor aparece em sonho e ele segue firme, né? Ele continua com Maria, ele constitui uma família, ele cuida de Jesus. Mas, certamente, ela sofreu com críticas, com olhares, com a dúvida daqueles que não acreditavam. Talvez ela tenha sido considerada uma mulher adúltera. A gente não sabe o que ela sentiu, mas a gente sabe que ela era uma mulher de muita fé. E é interessante que Lucas apresenta essas mulheres como vozes proféticas. Porque a gente tem um momento que é muito emocionante, que é o momento quando Maria se encontra com Isabel. Isabel está grávida de João Batista. E quando ela encontra com Maria, é dito que a criança, né, João Batista, cheio do Espírito Santo, estremece dentro dela. É um encontro realmente emocionante. E lá em Lucas 1,44, nos é dito que Isabel diz a Maria: bem-aventurada a que creu, porque hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aqui, Isabel como uma voz profética realmente sobre Maria. E vale a pena a gente lembrar também das palavras de Maria quando recebe o anúncio do anjo. Ela diz lá em Lucas 1,38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa palavra, eis aqui a serva do Senhor, eis-me aqui, é uma palavra que nos lembra muito do profeta Isaías. Lembra do encontro de profeta Isaías, quando ele entra lá no templo, ele vê a glória de Deus, e ele responde, à glória de Deus, ao chamado do Senhor: eis-me aqui. E Maria, ela tem essa resposta de fé. Continuando na história, nasce o bebê João Batista, nasce o bebê Jesus, e como era costume naquela época, Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado, para ser apresentado. E como Maria e José eram pobres, eles iam fazer ali o sacrifício, a oferta de uma rolinha, de uma pombinha, que era a oferta dos pobres, que não tinham dinheiro, para um cordeiro, para um animal maior. E quando eles levam Jesus ao templo, aparece uma outra mulher muito importante, a profetisa Ana. Primeiro, há um homem de Deus ali, Simeão, e ele pega Jesus no colo, ele olha para aquela criança e ele se emociona e ele declara: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Mas a presença de Ana ali é muito importante, porque enquanto Simeão foi ao templo, nos é dito que Ana, uma viúva, já uma senhora idosa, bastante idosa, ela estava dia e noite no templo adorando. E quando ela olha Jesus, é dito o seguinte, que ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela não só reconhece que aquele bebê é o Salvador do mundo, mas ela sai pregando isso para todas as pessoas. Ana era uma profetisa, e a gente pode dizer que a primeira pregadora de Jesus, aquela que anunciou, a salvação por meio de Jesus Cristo. Pode passar o slide. A gente tem então o famoso Cântico de Maria.
Quem se lembra dessas palavras? Né? Palavras realmente muito inspiradoras. E eu quero ler com vocês. Se tiver difícil para acompanhar, vocês podem ler na Bíblia de vocês, Lucas 1:46, ou apenas acompanhe a minha leitura. É dito o seguinte, né, no Cântico de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos nos pensamentos do seu coração. Depôs do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Palavras poderosas, proferidas por uma mulher, praticamente uma voz profética também, esse cântico inspirado pelo Espírito Santo, que nos lembra muito os salmos do Antigo Testamento, o que mostrava que Maria conhecia muito bem sua história, conhecia muito bem a história do povo de Israel, conhecia muito bem a palavra de Deus, mas também um cântico muito parecido com alguns cânticos do Antigo Testamento, e aí fica mais um exercício para você fazer depois, lá na sua casa. Os cânticos de Débora, os cânticos de Miriam e o cântico de Ana. Então, esses 3 cânticos, eles têm muitas similaridades com o cântico de Maria. Mulheres profetisas que adoraram ao Senhor com suas vozes. Continuando, próximo slide. As mulheres tiveram uma participação ativa no ministério de Jesus. Como eu disse, é dado muito destaque aos 12 discípulos, aos 12 apóstolos, mas não significa de forma alguma que somente eles estavam ali fazendo parte do ministério de Jesus. Era importante que aqueles 12 homens, né, fossem ali uma liderança representativa, uma liderança que mostrasse essa continuidade com a história de Israel. Afinal de contas, se você se lembrar, nós tínhamos 12 tribos de Israel. Então, isso tudo era muito importante. Quando você vai lá no livro de Apocalipse, é mencionado novamente as 12 tribos, junto com o nome dos 12 apóstolos. Então, há toda uma questão simbólica, uma questão da própria história da salvação. Mas isso não significa que as mulheres também não estavam presentes. E Lucas, no capítulo 8, ele deixa isso muito claro para a gente, logo no início do ministério de Jesus, porque é dito o seguinte: Jesus começou a percorrer as cidades, povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e dos seus discípulos. Então nós vemos que Jesus, quando ele cumpria o seu ministério, e Jesus tinha um ministério itinerante, ele ia viajando pelas cidades, pregando, curando, realizando os seus milagres, mulheres faziam parte deste grupo. E por isso que é tão importante a gente olhar para aquele contexto todo, porque a gente pode se perguntar, mas como essas mulheres faziam parte desse grupo? Bom, a gente não tem muitos detalhes sobre elas. Mas, por exemplo, a gente tem um detalhe importante aqui. Joana, esposa de Cusa, que trabalhava como administrador de Herodes, era uma mulher importante. Era uma mulher com um bom status social. E isso provavelmente conferia a ela uma certa liberdade e bens, porque as mulheres financiavam o ministério de Jesus, e Jesus nunca se importou com isso. Essas mulheres contribuíam com suas vidas, com o seu serviço, mas também com os seus bens.
E várias outras mulheres faziam isso. Como essas mulheres são mencionadas sem o nome dos seus maridos junto, talvez fossem viúvas com uma boa herança, um bom dote, e resolveram deixar esses recursos para serem usados realmente no ministério de Jesus. E isso por quê? Porque elas tiveram um encontro com Jesus, onde foram curadas, onde foram libertas, onde foram transformadas. E, portanto, essas mulheres resolveram entregar tudo a Jesus e o acompanhar. Próximo slide. Mateus e Marcos também nos falam das mulheres. Mas diferente de Lucas, que fala para a gente lá no começo do Evangelho, ele vai contar para a gente só lá no final. Já perto da crucificação de Jesus, é dito para a gente que as mulheres estavam ali de longe, no momento da crucificação, olhando. E que elas tinham vindo com Jesus desde a Galileia, servindo Jesus. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, Maria, mãe dos filhos de Zebedeu. Então, nós tínhamos também muitas mulheres que acompanharam Jesus. Então, as mulheres sempre estiveram em volta de Jesus. Próximo slide. E algo que é fundamental para a gente, a atitude de Jesus em relação às mulheres. E eu quero ler uma frase do Kenneth Bailey, que diz assim, que o lugar da mulher na igreja tem recebido acertadamente bastante atenção do cristianismo mundial nos últimos anos. E que essencial para essa análise é o modo que Jesus tratava as mulheres. Então, realmente, perceber esses detalhes, ver como Jesus tratava as mulheres, é algo extremamente importante. Porque isso deve servir de modelo para a forma como nós, como comunidade, interagimos entre nós, para como as mulheres são tratadas também na igreja. E influenciar até mesmo na sociedade. Jesus, pode passar, Jesus ele curou e libertou muitas mulheres, como já foi dito. Entre elas, por exemplo, Maria Madalena, que estava possessa por 7 espíritos. A gente consegue imaginar a aflição dessa mulher. E, antes de mais nada, uma fake news que já circula há um tempão. Maria Madalena não era prostituta. Não há nada no texto bíblico que diga isso. Ela era uma mulher que foi liberta por Jesus e que passou a segui-lo e que tornou-se uma mulher muito importante, inclusive no ministério de Jesus. A gente vai ver mais adiante como Maria Madalena foi importante. Como para a igreja primitiva, para os primeiros cristãos, Maria Madalena era uma figura importantíssima. Ela era chamada de apóstola dos apóstolos. E a gente vai ver por quê. O próprio nome de Maria Madalena é muito interessante, porque Maria Madalena, muitas vezes traduzido como Maria de Magdala, é interpretado como o nome da cidade da onde ela veio, essa cidade chamada Magdala. Mas nem todos os estudiosos têm certeza a respeito disso. E é interessante que o nome, esse Madalena, esse nome ele é um termo traduzido que significa torre forte. E talvez, alguns estudiosos cogitam isso, talvez não fosse a cidade de Maria, Maria de Magdala, da cidade de Magdala, mas talvez Madalena fosse o apelido que Jesus deu para ela. Lembra que Jesus dava apelidos para os seus discípulos, Pedro, que ele chama, Cefas, que ele passa a chamar de Pedro, Tiago e João, filhos do trovão. Talvez Maria fosse tão forte, na sua atuação como discípula, que Jesus tenha olhado para ela e dito, você é uma torre forte entre as mulheres. Então, algo muito interessante, esses detalhes. E, gente, cada vez mais tem se estudado a respeito de mulheres. Eu posso dizer isso para vocês como uma das minhas áreas de estudo, que ano após ano, livros e mais livros estão sendo publicados sobre as mulheres na Bíblia, resgatando esses detalhes, resgatando esses contextos que nos ajudam a pegar detalhes no texto que às vezes a gente não consegue perceber. Continuando, Jesus permitiu que mulheres o tocassem. Aqui Jesus quebra mais uma convenção social. Jesus permite, por exemplo, que a mulher com fluxo de sangue toque Jesus. Isso não era permitido naquela época.
O ensino de Jesus também era direcionado às mulheres. Há detalhes no texto bíblico que nos mostram que Jesus, quando ele ensinava os seus discípulos, tinha mulheres ali também. Por exemplo, Lucas, ele registra, quando ele está falando do amor de Deus pelo pecador, pelo perdido, ele vai usar algumas parábolas. E uma delas, muito conhecida, é a parábola da ovelha perdida. Todo mundo conhece a parábola da ovelha perdida. Conhecemos também a parábola do filho pródigo, que também tem esse mesmo sentido. Mas há também uma parábola onde o personagem principal é uma mulher. A parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. Ou seja, aquela mulher também representou o amor de Deus pelos perdidos. E várias outras ocasiões nós vemos Jesus usando exemplos masculinos e femininos nas suas parábolas, nas suas histórias, o que nos mostra que Jesus queria alcançar os corações de homens e mulheres, falando a todos que estavam ali presentes. Jesus também menciona mulheres como exemplo de fé e virtude. Um dos textos mais conhecidos nos momentos de dízimo, de oferta, é o texto da viúva pobre. Jesus ele está ali junto com seus discípulos e ele repara em uma viúva pobre, que ela vai lá e deposita 2 moedinhas ali, de oferta no templo, e aquilo é tudo que ela tinha. E Jesus ele usa aquela mulher como um exemplo para aqueles homens. Pode passar o próximo slide. Jesus também demonstrou preocupação com as mulheres em condições de vulnerabilidade. Por exemplo, na questão sobre o divórcio. Não sei se vocês lembram disso, mas há uma ocasião que alguns homens vão até Jesus e perguntam: mestre, é lícito dar carta de divórcio? Eles estão ali preocupados com essa questão do divórcio. E Jesus vai falar a respeito da dureza do coração. Jesus vai recorrer lá no texto de Gênesis, falando a respeito do propósito do casamento, que os dois serão uma só carne, homem e mulher. Veja, lembra que eu disse que os homens eram os únicos que podiam pedir divórcio? Jesus está aqui evitando que estes homens encontrem motivos fúteis, motivos frívolos, para simplesmente se divorciar de suas mulheres e colocá-las numa condição de vulnerabilidade, de pobreza, de abandonar essas mulheres. Então Jesus aqui está preocupado com essas mulheres também nessas questões. Quando, por exemplo, a gente tem Jesus ressuscitando o filho da viúva lá em Naim. Aquela viúva, ela já tinha perdido o marido, obviamente, era uma viúva, ela estava perdendo seu único filho. Ela provavelmente se tornaria uma pessoa abandonada, talvez vivendo de esmolas. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher, ele se compadece, e não somente ele devolve a ela o seu filho, mas ele devolve a ela uma vida digna, um futuro. Pode passar. Jesus também demonstrou preocupação com mulher. Jesus também... Pode voltar o slide, desculpa. Me perdi aqui. Ok, obrigada. Jesus também demonstrou o valor das mulheres. Eu quero que vocês reparem nessa expressão que Jesus vai usar. Lá em Lucas capítulo 13, há uma história de que Jesus estava no templo no sábado. E ele cura ou liberta uma mulher que tinha uma deformidade, que estava ali com um espírito de enfermidade. E Jesus cura aquela mulher. E os religiosos da época ficaram enfurecidos com Jesus, como era o comum, porque ele havia curado no sábado. Mas Jesus ele vai dizer algo muito interessante. Olha só o que ele diz. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Era muito comum os homens usarem essa expressão, filhos de Abraão. Mas era algo muito raro que isso fosse usado para uma mulher.
Portanto, quando Jesus afirma isso, ele está afirmando a filiação das mulheres perante Deus. As mulheres não eram inferiores, as mulheres também eram filhas de Deus, filhas de Abraão. Quando Jesus ele cura a mulher com hemorragia por 12 anos, ele vai declarar lá em Marcos 5,34, ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Filha, mais uma vez, Jesus chama aquela mulher de filha. Uma mulher que há 12 anos estava privada do convívio social. É dito que ela tinha gastado todos os recursos dela com médicos. Se ela tinha filhos, nós não sabemos, mas com certeza durante os 12 anos da sua hemorragia, ela não pôde ser mãe. Se ela era casada, a gente também não sabe. Talvez ela tenha perdido realmente tudo que ela tinha, mas naquele dia ela recebe a sua cura e a sua dignidade, o seu valor, a sua identidade como filha de Deus. Agora sim, próximo slide. Jesus também teve diálogos significativos com mulheres. Quem não se lembra de João capítulo 4? O texto que fala a respeito da verdadeira adoração, onde Jesus tem um encontro programado. Ele tinha ali realmente a intenção de encontrar uma mulher samaritana. E, gente, nessa história, Jesus está quebrando todos os protocolos e tabus possíveis. Primeiro, porque um homem não conversava sozinho com uma mulher. Segundo, uma mulher samaritana. Os judeus e os samaritanos eram inimigos de longa data. Tanto que quando os discípulos chegam e encontram ali aquela cena, eles ficam um pouco perdidos, um pouco confusos. Mas a verdade é que essa mulher vai até o poço e Jesus conversa com essa mulher. E é um dos diálogos mais longos registrados nos evangelhos. E essa mulher, que é algo muito interessante, ela tem uma conversa profunda com Jesus. Porque ela pergunta sobre o Messias, ela pergunta sobre a adoração. Ou seja, ela não traz perguntas frívolas, mas era uma mulher que tinha conhecimento, que tinha preocupações, que estava engajada realmente numa conversa teológica com Jesus. E o mais importante de tudo, Jesus em nenhum momento criticou ou julgou essa mulher. E eu sei que você já deve ter ouvido, eu também já ouvi, algumas pregações que falam muito mal a respeito do passado da mulher samaritana. E às vezes nós colocamos o nosso olhar para o texto bíblico. Vou traduzir isso, às vezes a gente pega fatos da nossa época e a gente transporta isso quando a gente lê o texto bíblico. E num primeiro olhar, a impressão que a gente tem é que a mulher samaritana, quando Jesus diz, olha, você já teve 5 maridos, e este que está com você não é teu marido, a impressão que a gente tem é que é uma mulher de uma vida promíscua, uma mulher pecadora, uma mulher perdida. Mas, quando a gente olha para esses detalhes do contexto que eu falei para vocês, das mulheres, muitos estudiosos têm considerado outras possibilidades. Porque quando a gente fala, de uma mulher casando e divorciando, que é mais ou menos o que a gente pensa da mulher samaritana, em primeiro lugar a gente viu que as mulheres não tinham essa autonomia de pedir o divórcio. Então, se ela se divorciou, provavelmente foram os maridos que se divorciaram. Talvez por ela não ter filho, a gente não sabe o motivo, mas muita coisa pode ter acontecido. Ou talvez ela pode ter ficado viúva, como eu disse, as mulheres casavam com 12 anos, por volta dos 12 anos até os 16, às vezes com homens mais velhos. Ela pode ter ficado viúva, o natural para que ela tivesse seu sustento é que ela se casasse de novo. Então muita coisa pode ter acontecido nesse caminho. Muita coisa pode realmente ter acontecido na vida dela, que fazia com que ela se sentisse muito mal, de fato, muito envergonhada. Afinal de contas, ela estava ao meio-dia, um horário do sol mais forte, sozinha no poço e não com as outras mulheres. Então, ela carregava uma tristeza, mas isso não significa necessariamente que ela era uma mulher promíscua. Muita coisa pode ter acontecido na vida dela. E quando a gente pensa, por exemplo, no último companheiro dela, que Jesus diz não é marido, e ela concorda.
existia algo que eu não comentei, que era o concubinato, que era quase um casamento, mas não era um casamento. Por quê? Na prática funcionava como um casal, mas a mulher não herdava nada do marido. Não havia um contrato de casamento. Então, isso colocava a mulher, mais uma vez, numa condição de vulnerável. Quando ele partisse, ela não teria esse amparo. Talvez ela tivesse passado por tantos relacionamentos e a única forma dela sobreviver foi encontrando um companheiro que a aceitasse dessa forma. E eu digo isso por quê? Porque a gente, como mulher, tem que aprender a ser um pouco mais generosa com as mulheres da Bíblia. Assim como nós precisamos aprender a ser um pouco mais generosas com as nossas próprias histórias de vida. Pode passar. A gente também tem a história da mulher Sirofenícia. Uma mulher, né, que vai até Jesus porque sua filhinha está possessa por um espírito maligno. E ela pede a Jesus, ela conversa ali com Jesus para que Jesus liberte sua filha. E Jesus, num primeiro momento, ele tem uma palavra negativa. Muitos acreditam que é uma espécie de teste. A gente não sabe com certeza. Mas se for um teste, essa mulher foi aprovada com louvor. Porque ela, primeiro, ela chama Jesus de filho de Davi. Ou seja, ela é uma gentia, mas ela sabe quem é Jesus. E ela vai até ele, e ela, conversando ali na mesma linguagem dele, ela consegue demonstrar a fé, uma fé que impressiona Jesus. E ela, então, recebe a sua cura. E outra mulher, né, mulheres, na verdade, que merecem destaque, as irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Como eu disse, haviam mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério. Mas outras, ao que tudo indica, não viajavam com Jesus, mas recebiam Jesus em suas casas. E esse era o caso de Marta e Maria. Elas muitas vezes receberam Jesus, em muitos momentos. E quando Lázaro, o irmão delas, morre, Jesus vai até lá, todos conhecem a história, ele já estava morto ali há 3 dias, sepultado, mas Jesus vai realizar a ressurreição, né? O maior sinal de todos ali de Jesus, né? Um dos maiores sinais que ele realiza, e é dito então num diálogo de Jesus e Marta, ele pergunta para ela, né? Ele vai dizer primeiro, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, e ele pergunta para Marta, você crê nisso? E Marta responde, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa resposta é uma resposta muito parecida com a resposta de Pedro. Quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz, foi o Espírito que te revelou isso. Isso mostra que essas mulheres também aprenderam de Jesus, também entendiam quem era Jesus. E elas realmente demonstraram conhecimento teológico. E isso para a gente é uma grande inspiração. Continuando no próximo slide, Jesus demonstrou misericórdia e graça para com mulheres pecadoras. E nós temos uma história muito conhecida da mulher pega em adultério lá em João 8. Onde vários homens levam uma mulher diante de Jesus, numa espécie de teste, e pede, né, a ele a opinião ali, o que deve ser feito com aquela mulher. E Jesus termina a história dizendo, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E é interessante que todos os homens que ali estão vão embora, um por um. Sobra somente a mulher e Jesus. E Jesus diz àquela mulher, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então Jesus demonstra misericórdia, e até porque era uma situação bastante injusta. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Porque aquela mulher foi pega em adultério, mas onde estava o homem com quem ela cometeu o adultério? Então, aquela mulher estava numa situação vulnerável realmente ali, né? Ela acabou sobrando toda a culpa para ela. E Jesus, ele sempre cobrou muito uma ética
Inclusive em relação às mulheres, se você lembrar lá do Sermão do Monte, Jesus ele fala, aquele que olha para uma mulher com má intenção, já adulterou. Então a gente vê de fato essa preocupação de Jesus com as mulheres. Nós temos também a história de uma pecadora, não é dito qual é o pecado que essa mulher cometeu, mas ela era uma mulher pecadora. Ela vai até a casa de Simão, ela encontra Jesus ali e ela se derrama aos pés de Jesus. Ela unge os pés de Jesus e Jesus então enaltece a fé daquela mulher, né? Porque ela muito amou. Então ela foi perdoada. Jesus também recebia sempre a acusação de ser alguém que andava com pecadores. E Jesus nunca se importou muito com isso. Na verdade, ele diz algo muito desafiador e confrontador lá em Mateus 21, quando ele diz, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Imagine a revolta dos religiosos quando ouviram isso, né? Os religiosos que estavam ali conversando com Jesus, mas Jesus sabia que era muito mais fácil um pecador se arrepender do que um religioso que acha que tem a vida perfeita. Por isso Jesus sempre esteve com aqueles que eram humilhados, pobres de espírito, rejeitados, pecadores. Pode passar. Algo muito importante. Jesus, nos 4 evangelhos, ele é ungido apenas por mulheres. E essa é uma palavra bem conhecida. Se você lembrar lá do Antigo Testamento, você vai lembrar, por exemplo, que Samuel ungiu o rei Davi. Então, reis eram ungidos, né? E o próprio nome de Jesus, né? Cristo, né? Na verdade, esse título não é o nome, né? O nome de Jesus que significa salvação. Cristo significa literalmente ungido. Jesus, ele é o ungido de Deus. Ele é este rei prometido. Mas no Novo Testamento não é um homem que vai ungir Jesus, mas são mulheres. Sempre mulheres. E essa unção tem muitos significados, e eu quero destacar 2 deles. Primeiro, essas mulheres ungiram Jesus, porque de fato ele era o Messias, o rei prometido da linhagem de Davi. Então era um ato profético, mas também era um ato profético no sentido que apontava para a morte de Jesus, porque os corpos, né, das pessoas, quando elas morriam, eles eram embalsamados com ungüentos, com perfumes. Então, quando essas mulheres ungem Jesus, elas estão tanto declarando a messianidade, né, que Jesus de fato é o rei prometido, tanto quanto apontando para a morte na cruz, por meio da qual ele salvaria todo o mundo. Pode passar. Jesus também enalteceu as ações de fé das mulheres. Por exemplo, né, da mulher cirofenícia, ele vai dizer, ó mulher, grande é tua fé. Jesus, ele elogiava, Jesus amava ver pessoas que tinham uma grande fé. Ele elogiava mulheres também. Lá em Marcos 14:9, quando fala dessa mulher que ungiu Jesus, olha só que palavra maravilhosa Jesus vai dizer a respeito dela. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E até hoje nós estamos contando a história dessa mulher. Jesus realmente fez algo, tinha esse olhar, né, carinhoso, fez coisas realmente impressionantes em relação às mulheres. Próximo slide. Jesus permitiu que mulheres aprendessem dele como discípulas. E isso é muito importante porque tem gente que fala assim, as mulheres que andavam com Jesus, elas andavam apenas para servir e para financiar. Veja, elas também faziam isso, nós vimos que elas faziam isso, mas elas também aprendiam. Como, por exemplo, lá em Lucas, quando conta para a gente aquela história, onde está Marta servindo e Maria está o quê? Sentada aos pés de Jesus, aprendendo. Às vezes a gente não repara muito no que isso quer dizer, mas, por exemplo, o apóstolo Paulo,
é dito que ele aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel, que era um grande mestre da época. Portanto, estar aos pés de um mestre era ser um discípulo daquele mestre. Um discípulo de verdade. E Jesus não repreende a presença de Marta ali. Se os homens acharam estranho, a gente não sabe. Mas a verdade é que Jesus nunca excluiu as mulheres do seu meio. A gente também tem Maria Madalena, como eu disse, uma figura importantíssima. E quando ela tem um encontro lá no Evangelho de João com Jesus ressurreto. Quando ela reconhece a voz dele, ela vai dizer o seguinte: Rabone, que quer dizer mestre. Era exatamente a palavra que era utilizada de um aluno para o seu mestre. Portanto, as mulheres aprenderam de Jesus e Jesus nunca impediu que as mulheres estivessem no meio dele, no meio dos outros discípulos para aprender. Por fim, Jesus, pode passar? Jesus escolheu as mulheres para anunciar a notícia mais importante de toda a história: a ressurreição. Jesus poderia ter escolhido Pedro, Tiago, João, poderia ter escolhido José de Arimateia, que estava lá no sepultamento, né, que era um homem importante. Várias figuras importantes poderiam ter sido escolhidas, mas Jesus escolhe as mulheres. E ele vai declarar, então, né, a essas mulheres, vai e diz aos meus irmãos, vai e diz, né, que o Senhor ressuscitou. E é Maria Madalena, lá no Evangelho de João, que pode dizer: eu vi o Senhor. Pode passar? E com isso, eu quero dizer que as mulheres permaneceram com Jesus até o fim. Quando os discípulos falharam, e aqui não é uma questão de fazer uma crítica, mas quando eles falharam, e a palavra nos diz isso, que lá no momento da crucificação, Pedro já havia negado Jesus, Judas já havia traído, e os demais simplesmente foram embora. Mas as mulheres permaneceram até o fim. As mulheres estiveram com Jesus desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento. E as mulheres permaneceram com Jesus nos seus momentos mais difíceis. Maria, mãe de Jesus, que figura, que mulher importante, que exemplo para nós. Maria, mãe de Jesus, além de aceitar com alegria a missão de ser a mãe do Salvador, de ser realmente um vaso, né, de Deus, um instrumento do Senhor para trazer salvação a toda a humanidade, ela foi a primeira pessoa que Jesus viu nos olhos. E talvez tenha sido a última pessoa que Jesus viu antes de expirar, porque ela estava ali junto com ele. Maria foi a mulher que viu o primeiro milagre de Jesus. Quem se lembra quando Jesus está em um casamento em Caná da Galileia e ele transforma água em vinho, e Maria tem um papel muito importante nessa ocasião. E, portanto, as mulheres estiveram com Jesus até o fim, como testemunhas, tanto da crucificação, tanto do local do sepultamento, como também da ressurreição. E isso é extremamente importante, porque o testemunho de uma mulher não tinha valor naquela época. Tanto que até os discípulos duvidam quando as mulheres vão dizer para eles que Jesus ressuscitou. O testemunho das mulheres não tinha valor legal. Em raras ocasiões, talvez num homicídio ou algo mais importante, mas normalmente o testemunho das mulheres não era levado em consideração. Mas aqui novamente Jesus quebra todas as regras, porque são as mulheres que viram os fatos mais importantes de Jesus. Pode passar o slide, já estou me aproximando aqui do fim. Tem um teólogo que escreveu um livro, né, sobre as mulheres, e ele diz o seguinte: como nos lembramos bem das mulheres antes, depois e ao redor de Jesus, que caminhou sobre a terra? Mulheres como Isabel e Maria abriram caminho para Jesus. Mulheres como Ana proclamaram Jesus antes mesmo dele poder falar.
Em seu ministério, Jesus falou sobre mulheres, conversou com elas, as acolheu em seu ministério, teve conversas profundas com mulheres, curou mulheres, recebeu suas unções e investiu nelas o testemunho do evangelho da ressurreição. Os evangelistas contam suas histórias incríveis se tivermos ouvidos para ouvir. As mulheres estavam ali e, pode passar, com certeza a atitude de Jesus em relação às mulheres formou as bases da igreja que se formou, daquela primeira igreja, onde as mulheres eram bem-vindas, onde crianças eram bem-vindas, onde escravos eram bem-vindos, onde não importava a classe social, não importava a pessoa, o reino de Deus é essa grande família, onde todos são bem-vindos, e onde as mulheres foram incluídas, foram aceitas, e onde as mulheres tiveram uma participação ativa nas primeiras comunidades cristãs. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver tantas mulheres trabalhando ali e servindo com os seus dons. Mulheres que profetizaram, que ensinaram, que tiveram igrejas em suas casas. E o cristianismo, ele era especialmente importante para as mulheres. Há um historiador cristão que diz que a maior parte dos cristãos dos primeiros séculos era formado por mulheres. Mesmo sendo a taxa de natalidade das mulheres, a taxa populacional das mulheres, né, era menor do que dos homens. Haviam menos mulheres do que homens. E existe uma razão bem cruel para isso. Quando nascia uma criança no Império Romano, isso era um costume, os romanos podiam rejeitar, descartar aquela criança num lixão. E adivinha quem era normalmente descartado? Mulheres. E por isso os cristãos, eles inauguraram uma nova ética. Na verdade, os cristãos eram reconhecidos como aqueles que resgatavam essas crianças muitas vezes. Então a gente percebe como as atitudes de Jesus moldaram essa nova comunidade. Como eu disse, próximo slide, eu vou terminar a minha fala. E eu sei que é muita informação, mas eu acho que deu para a gente perceber um pouco como a relação entre Jesus e as mulheres era algo realmente especial. E eu quero deixar um desafio e uma sugestão. O meu desafio é, e eu sei que todos vocês leem a Bíblia e amam a Bíblia, e eu quero desafiá-las nesse ano a fazer algo talvez diferente se você nunca fez isso. Separa as suas canetas coloridas, seus marcadores de página e anote, marque todas as vezes nos evangelhos que mulheres forem mencionadas, que houver alguma história a respeito das mulheres, porque isso vai te trazer esse outro olhar, isso vai te ajudar a enxergar realmente os detalhes que muitas vezes a gente não percebe. Uma outra sugestão de livro que eu quero deixar para vocês é o livro O Jesus que as Mulheres Viram, que é um livro que fala muito ao coração, tem uma parte muito devocional também, mas que vai falar de toda essa caminhada a respeito de Jesus e das mulheres, e é uma excelente ferramenta para estudos, para as mulheres realmente estudarem juntas, em grupos, nas reuniões das mulheres. Então, eu deixo essas duas sugestões para vocês. E por que é tão importante a gente olhar esses detalhes na Bíblia? Pode passar. Para a gente ver que, além daqueles 12, Jesus também andava com mulheres. Haviam mulheres que fizeram parte da história de Jesus, que fizeram parte da caminhada dele. E eu quero terminar com uma citação, pode passar, e eu quero pedir para você ficar em pé nesse momento. A gente vai orar novamente. E eu quero que você preste atenção nessa frase. Quer seja solteira ou casada, divorciada ou viúva, com ou sem filhos biológicos ou adotivos, a mulher tem a mesma vocação, mais elevada que qualquer outro ser humano: glorificar a Deus e multiplicar adoradores, isto é, fazer a vontade de Deus. O ID também é para as mulheres.
nós somos chamadas, como naquele momento em que Jesus cura aquela mulher, de filhas. De filhas. Nós não somos como os romanos acreditavam, seres inferiores. Jesus nunca nos viu assim. Nós somos discípulas, filhas, participantes da obra do reino. E Jesus espera de nós que façamos a nossa parte. E eu sei que nós temos muitas dificuldades. Eu sei que as mulheres sofrem muitas pressões. Mas que nós possamos guardar isso no nosso coração. Que a nossa maior identidade e propósito é sermos filhas de Deus. Isso é o que define o nosso valor. Assim como Jesus sempre nos valorizou e continua nos valorizando. Quero orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer por teu amor e por tua graça. Porque sabemos que o Senhor, Pai, nos vê com bondade, com graça, com amor. Porque assim como lá no batismo de Jesus, o Senhor declarou naquele dia, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, que me dá tanta alegria. Nós sabemos que em Cristo Jesus, nós também somos essas filhas. E o Senhor também olha para cada uma de nós e declara, você é a minha filha amada, que me dá muita alegria. E que a gente possa sair daqui com essa certeza realmente no coração. Transformadas, renovadas. Se há alguma tristeza, se há alguma decepção, se há algo que nos faça sentir inferior, ou sentir que não somos aptas a trabalhar no reino de Deus, ou que não temos valor, que tudo isso caia por terra diante da única coisa que realmente importa, que é como Deus nos vê, como Jesus nos vê. E Ele nos ama e nos chama de filha, de discípula e de amada. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo. Te agradecemos por esta noite, por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradeço à igreja mais uma vez. Agradeço ao convite das irmãs, pastor Alan, pelo convite. E toda a minha gratidão realmente a vocês. Deus abençoe.